Bem, nós vamos continuar dizendo que o MPLA dá mão à palmatória, reconhecendo falhas na atividade dos últimos dias, derivada da ansiedade dos militantes que terão escapado ao cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. O secretário-geral do partido no poder, Paulo Pombolo, prometeu que tais falhas não voltarão a acontecer. Por sua vez, a UNITA recusa-se a reconhecer falhas no ajuntamento de militantes nas atividades que tem realizado. Os partidos MPLA e UNITA, dois crônicos candidatos para a conquista do eleitorado, saíram à rua no passado dia 26 de junho, sábado, para atividades políticas em Luanda e no interior. Entretanto, o distanciamento social imposto pela Covid-19 e o decreto presidencial que proíbe ajuntamentos enquanto durar o combate à pandemia não foram observados. O MPLA já reconheceu a falha e prometeu corrigir. É um caso pontual e que aqui assumimos de que vamos corrigir. Vamos corrigir. O que é que falhou de concreto? Penso eu, é a implementação das orientações sucessivas que temos enviado aos nossos comitês provinciais do partido. Do lado do Galo Negro, o entendimento é diferente. O secretário-geral adjunto do partido diz que as medidas foram todas cumpridas e as atividades vão continuar. A vida do país não para, vai continuar. As atividades vão continuar. O mais importante é que os partidos políticos observem escrupulosamente as regras que foram estabelecidas. Aqui cada um vê a coisa da sua maneira. Se calhar podemos todos ver ao mesmo tempo uma imagem e cada um ter uma interpretação. Portanto, aquilo que eu digo como militante da UNITA, digo que as medidas foram observadas. Dados da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19 revelam que desde fevereiro deste ano o número de infectados aumentou drasticamente, dando início a uma segunda onda que atingiu o máximo de 14 semanas sucessivas de aumentos. Dr. Palixionga, começo por si. Nesta das manifestações dos partidos políticos, o MPLA reconhece falhas, promete não insistir nestas manifestações e a UNITA já diz que vai continuar a realizar estas atividades. Quero ouvi-lo. Bem, primeiro eu preciso de dizer, e para os telespectadores em casa, que tanto o MPLA como a UNITA são partidos de massas. Estamos a falar de organizações que movimentam muitos cidadãos e a teoria das organizações, pelo menos neste aspecto é científico, que há sempre nas organizações uma espécie de um funcionamento díptico, que é as organizações criarem as suas próprias infidelidades e, portanto, os desvios àquilo que são normas estatutárias, por exemplo, elas podem acontecer. O que quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer que numa situação como esta, não se espera, não se aceita, mas pode acontecer que os militantes possam que haja um descontrole. Porque organizações de massas têm são suscetíveis de ter esse funcionamento quase que um acordeão. Mas quando se passa a informação ou não? Naturalmente passa-se a informação. Daí que essa correção do funcionamento dito é normalmente feito pelos líderes. Porque os líderes têm de assumir aquilo que acontece e depois passar como que pela segunda, terceira, insistentemente a informação de que é preciso corrigir e depois voltar ao caminho, voltar a uma espécie de fidelidade. E por isso é que é um exemplo que deve ser... é um exemplo reprovável, mas é de enaltecer, por exemplo, é concentrar-nos naquilo que os líderes fazem depois disso acontecer. E é aqui onde parece-me importante ver o posicionamento dos líderes dos dois partidos. Ora, quando nós temos o primeiro secretário do MPLA a chegar e a reconhecer e a garantir que não deverá voltar a acontecer, temos duas coisas. Primeiro, a própria responsabilidade dos líderes destes movimentos, no caso do partido do MPLA,
em assumir que aquilo devia, que devia ter havido maior controle e não houve. E que o ônus recai sobre o secretário-geral, o camarada Paulo Pombolo. E isso dá, não só para os próprios militantes, mas para os cidadãos em geral, o senso de responsabilidade. Nós temos aqui um líder que responde por aquilo que acontece. Do outro lado, nós temos um sinal contrário. Bem, e este sinal contrário ou é interpretado, porque nós estamos a falar de um pronunciamento público, ou é interpretado como um prenúncio de enfrentamento às autoridades, como quem diz assim, bem, nós vamos continuar a violar a lei, porque o que aconteceu foi violação da lei. E neste caso, estaríamos a falar de uma violação do artigo 37 da lei dos partidos políticos. Porque os partidos políticos têm a obrigação de cumprir as leis do país. Patriotismo se forma assim. E então, isto dá um sinal também para o cidadão. Qual é o sinal? É o sinal de irresponsabilidade. Doutor, sim. Sim, e havendo um sinal de irresponsabilidade, nos questionamos. Nós entramos agora para o período de registro eleitoral, já está declarado que vamos ter eleições. Que tipo de partido UNITA nós teremos? Que comportamentos se vão desenvolver em volta desse pronunciamento? Porque é um pronunciamento público e deve ser tomado em conta. Porque também não estamos a dizer, e porque vimos as imagens, não estamos a dizer que foi observado o decreto presidencial sobre o estado de calamidade. Não foi observado, não tendo sido observado. E o líder dizer que vamos continuar, o que é que nos quer dizer? Vamos continuar a violar o decreto? Vamos continuar a colocar as pessoas sobre uma situação de infecciosidade muito grande? O que é que vamos fazer? O que é que isso significa? E já me parece que era de bom tom e de grande responsabilidade que o partido UNITA ao mais alto nível tivesse feito um pronunciamento ou um pronunciamento para corrigir e mais. Me parece até que do ponto de vista estatutário esse líder político devia ser sancionado em processo próprio, porque não foi bom o que nós vimos e não dá um bom sinal de período eleitoral. Não é um bom sinal, definitivamente. Doutor David Mendes, quero ouvi-lo também em relação a estas manifestações e ao assumir do erro. Nós já havíamos dito aqui num dos programas que quer o MPLA, quer a UNITA, estavam a dar maus exemplos. Foi bom o MPLA ter aparecido dizer que reconhece o erro. E o MPLA, como um partido que está a governar, deve dar exemplo do cumprimento da lei. A UNITA, como um partido que aspira a tomar o poder, deve passar também uma mensagem às pessoas de que é um partido que, chegando ao poder, há de cumprir as leis. Quer dizer que, enquanto partido na oposição, se não for capaz de passar a mensagem de que, se for um partido no poder, há de cumprir com as leis, então está a dar um mau exemplo. A UNITA tem responsabilidades mais do que muitos outros partidos por ser o maior partido na oposição. Ser um partido com vocação a governar. Mas isso tem implicâncias. E uma delas é demonstrar na sua conduta permanente que é um partido legalista, que é um partido que observa a lei, que não é um partido anarquista. Nem sempre quem faz mais barulho é o que tem razão. E nem sempre quem faz mais barulho é o que vence. Porque se quer passar uma imagem às pessoas de que, olha, tomamos a cidade, olha, tomamos o município, olha... Não. Essa aparente política de números nos leva também à interpretação. E eu tenho chamado a atenção a pequenos pormenores para quem é bom observador. O MPLA consegue ter os seus militantes de forma ordeira.
A UNITA não consegue manter os seus militantes de forma ordeira. Bastou ver os vídeos que passaram aí, da atividade do MPLA e da atividade da UNITA, demonstrou comportamentos cívicos diferentes. Isso para leitura de campanha, para quem observa, porque quem leva a vitória de um partido não são os militantes, são aquelas pessoas que não são militantes dos partidos e são eleitores. Observam o comportamento de um grupo organizado e de um grupo anarquista. E se conhece, os grupos anarquistas nunca vencem. Fazem a confusão, ok, acabou a confusão, perderam. Então, aqui também é preciso um bocado de visão dos próprios líderes da UNITA. Não é quem faz mais confusão que tem razão. Não é quem mais aparece que convence. Mas independente de toda esta situação e dos argumentos aqui apresentados pelo doutor, o certo é que vigora no país um decreto presidencial, estamos sob um estado de calamidade que nos impede de fazer determinadas coisas. E isto é do conhecimento, ou deveria ser do conhecimento de toda a gente, sobretudo das lideranças, quer políticas ou não. Porquê que se chegou a este momento de serem chamados pela Comissão Multissetorial? Porque a polícia, a administração, tem muito medo de chocar com os políticos. Porque se fosse uma festa de meia dúzia de indivíduos, ia lá a polícia, recolhia o equipamento, aplicava uma multa. E por que é que não se aplica a multa aos partidos políticos? Então, aqui a administração e a polícia também têm de fazer o seu papel educativo. A lei diz que mesmo depois da atividade, tendo tomado conhecimento, é passível da aplicação da multa. Todos conhecem onde é que fica a sede do MPLA. Todos conhecem onde é que fica a sede da UNITA. Por que é que não é levada nessas sedes as multas pela transgressão a um decreto? Bem, vamos continuar dizendo que a empresária Isabel dos Santos perdeu uma ação judicial na Holanda, onde tentava recuperar a sua participação de 6% na Galp através da Exxon. A justiça holandesa tomou a decisão na semana passada, mas apenas na segunda-feira foi tornada pública pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. A Exxon Energy, empresa controlada por Isabel dos Santos, que tinha como acionista o seu falecido marido, Síndica do Colo, perdeu uma ação na justiça holandesa, na qual reclamava o afastamento do administrador judicial indicado para a Esperasa Holding, empresa que junta a Exxon e a petrolífera Sonangol e que tem uma participação indireta na Galp Energia. A Exxon veio reclamar a 21 de maio o afastamento de Camilo Chute como administrador judicial da Esperasa Holding, numa tentativa de invalidar o relatório elaborado por Chute, que dava suporte às pretensões do Estado angolano de afastar a Exxon e Isabel dos Santos da Esperasa, dando a Sonangol o controle exclusivo desta empresa, que detém 45% da Muri Energia, sociedade que, por seu turno, controla 33,34% da Galp. Dr. David Mendes, eu começo por si para ouvir a sua opinião em relação a esta tentativa da engenheira Isabel dos Santos, através da justiça holandesa, de ver tomado uma decisão diferente que lhe permitisse então recuperar a sua participação de 6% na Galp através desta empresa, a Exxon, mas que as coisas não aconteceram como desejou. Eu creio que a engenheira Isabel dos Santos está sendo mal aconselhada juridicamente e particularmente pelo tipo de ações que estão a decorrer em Angola e o cerco que o Estado angolano está a fazer e a cooperação que está tendo dos outros Estados. Eu acho que ela devia partir para a aproximação ao diálogo. Eu acho que ela deveria dialogar, porque as ações judiciais demoram, gasta-se dinheiro e quando se perde, pior ainda. Então, eu acho que ela deveria ver nisso uma oportunidade de se aproximar às instituições do Estado e chegarem a acordos do que partir para batalhas judiciais. Às vezes, os consultores jurídicos não acertam nos conselhos que dão.
Mas, tendo em conta as várias derrotas consecutivas que ela está tendo, eu acho que era preferível parar e refletir se não era melhor, não seria melhor ela entrar em negociações, encontrar o lobby necessário para negociar e encontrar um meio termo. Como se diz, quem negocia não perde tudo, não ganha tudo. Mas seria melhor do que estar nessa luta judicial que me parece que não vão surtir efeito. Dr. Paulo Ixionga, investir no diálogo será efetivamente o melhor caminho para a engenheira Isabel dos Santos? Sim, eu penso que nunca é tarde para dialogar, apesar de ter passado esse período de entrega voluntária. Apesar de ter passado esse período de entrega voluntária, me parece que não é tarde de dialogar, até porque em determinadas situações, para além do tempo que leva e que levará ao Estado angolano reaver todo o dinheiro que enfim foi retirado do erário público por via dos crimes de colarinho branco, naturalmente uma opção que encurte o período e facilite até em termos de logística, este repatriamento do capital seria sempre bem-vindo. O que eu diria mais em relação a esse aspecto? Primeiro, afirmar, e estávamos aqui para falar da questão dos crimes de colarinho branco e dizíamos, são crimes muito complexos. Agora, por exemplo, nós temos essa questão da transnacionalidade. Mas também estamos, pelo menos podemos estar otimistas que é uma luta com consistência. Ou seja, é uma luta que não dá sinais de desistir. E isso significa, de um lado, garantir que nós, os angolanos, tenhamos confiança nesta luta, mas do outro lado também alertar a outras pessoas que eventualmente ainda não começaram a ser perseguidas diretamente, para já procurarem soluções que não os coloquem numa situação muito mais crítica. Eu penso que isso é no fundo, importante, este sinal de que diariamente nós vamos vendo o Estado angolano a conseguir vitórias como consequência também da cooperação que tem dos outros Estados, e isso significa que as outras pessoas que estão nesse caminho deverão pensar duas vezes. Dr. Paulo Ixionga, já que tem a palavra, o seu 1 minuto. Bem, o meu minuto hoje vai para o MPLA. E vai para o MPLA por duas razões. Nós temos uma nova governadora e o MPLA organizou um seminário no âmbito da gestão dos resíduos sólidos. E o que teve esse seminário? Primeiro, teve presença de especialistas e, portanto, não estamos a falar de membros do MPLA, estamos a falar de especialistas que foram apresentar o seu saber e soluções que sejam execuíveis para Luanda. Me parece até que não foi por acaso também que a nova governadora escolheu a questão do saneamento para atacar. E, portanto, estamos a falar de sintonia. 2. É porque doutor. Sim, e peço desculpas, vou tirar alguns segundos do minuto do Dr. David Mendes e talvez devolva um dia. É que esta medida inclui escolas, famílias, comunidades, e isso significa que eventualmente vem aí uma solução muito mais sustentável. Obrigada, doutor David Mendes. O seu 1 minuto. O meu 1 minuto vai para uma pessoa de quem pouco se fala e algumas pessoas ouvem dizer e não sabem. Kimpa Vita, a grande heroína do povo Congo. Quando falamos do povo Congo, estamos a falar o Congo Angola, Congo que eles chamavam francês e o Congo belga. Kimpa Vita é uma heroína que pouco se fala dela por causa das circunstâncias em que ela morreu. Se tenta ocultar as circunstâncias que ela morreu para não pôr em causa instituições religiosas. Nós falamos de forma muito acentuada de Rainha Njingambande, ou Nvingambande, depende se estamos a falar de Kimbundo ou Kikongo, enquanto falamos muito pouco de Kimpa Vita.
uma grande heroína, uma senhora que morreu, uma jovem que morreu pela identidade cultural, pela afirmação da cultura e pela dignidade da pessoa humana. Morreu queimada com seu filho às costas, porque ela acreditava nos valores africanos. Por isso, gostaria que os jovens que não conhecem Kimpavita tratassem de ler sobre Kimpavita. Muito obrigada, Dr. David Mendes. Dr. Pali Xiong, obrigada também por terem estado connosco. Foi mais